Fala galera, tudo belezinha? Eu sou a Luciana aqui do Jardim Paulista e hoje eu vou mostrar um pouquinho mais o que a gente tem a oferecer aí pra vocês clientes. Bora lá ver o que os meninos estão produzindo? Vem comigo! Olá Vitor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Luciano. O que você tem aí em reparo pra gente? Eu tô mexendo num notebook Acer Predator. Ele não tá ligando. Já verifiquei aqui algumas coisas, né? Na verdade ele é um equipamento que eu já mexi, só que ficou aguardando componente, né? Eu pedi um componente, Sim. chegou o componente e voltei nele aqui agora. Ele não estava ligando, estava liberando 5 volts aqui, né? Da bobina 5 volts always, que é as primeiras tensões, as tensões primárias para o equipamento ligar. Eu tinha 5 volts e o 3 volts aqui estava alterado, em vez de 3 estava saindo 1 volt aqui. Aí eu fiz a análise, não achei nada em curto e pedi o CI, né? CI de 3 volts para trocar, para ver se o problema seria só ele ou teria mais coisa. Eu já troquei, mas aparentemente tem mais coisa aqui com problema, que o CI agora tá liberando a tensão de 3, mas ele tá esquentando. Então eu tô no meio dessa análise aqui para ver o que Pode tá ter causando. alguma coisa em curto? Pode sim, pode Por sim. ele estar esquentando? Sim, e pode estar em curto e tá dando retorno nele aqui, fazendo ele esquentar. Mas não faz com que queime? Não, não necessariamente. Às vezes não queima não, mas eu pedi a mais desse componente, só Sim. por precaução, mas às vezes não queima não, por mais que esquente. Tudo bem, valeu, eu volto pra saber o resultado. Beleza. Olá, Vini, tudo bem? Oi, Lu, tranquila? E aí, o que você tem pra gente em reparo? Então, né, essas buchas sempre caem pra mim, né? Vamos Não lá. fala assim. É modo de falar, é sempre as placas que são um pouquinho mais complicadas de se fazer. Por quê? O que acontece? Eu tô com uma outra 3090 aqui, como já apareceu antes, né? Porém, agora um defeito totalmente diferente do que da última vez, né? Sim. Da última vez o problema foi memória, tudo. Agora tô com essa 3090, ela chegou de uma maneira bem simples, né? Resumindo. Ela tava com esse rapazinho aqui, né? Que ele é um fusível, ele estava aberto. Pelo quê? Ele é para proteção da placa, né? Ou seja, ele estava aberto. Então, automaticamente eu não estava passando tensão para a placa. Olhando os polos dele, nenhum dos lados estava apresentando curto. O que eu fiz? Eu fiz um jump, né? Coloquei um fiozinho aqui, que é exatamente a mesma coisa que tem dentro, né? E alimentei a placa. A placa, ela está liberando todas as tensões, né? Porém, não está dando vídeo, Sim. o que é estranho. Então, eu fiz uma análise para ver a frequência de cada fase. Eu vi que todas as fases aqui estão com frequência, essa fase está com frequência, para ver se eu lembro de cabeça, se eu não me engano. Essa é memória, e tem mais uma aqui que também é memória, que eu não lembro qual que é agora. Temos 2 PLL, o restante é tudo fase de alimentação do chip. Que o chip desse tamanho, bastante, né? o chip desse tamanho precisa de alimentação. Sim. Daí o que acontece? Fiz as medições, eu vi que essa criança aqui ela não estava tendo resposta. Ela estava tendo tensão, porém não estava tendo a frequência certa de operação. Sim. O que eu fiz? Automaticamente eu suspendei esse DRMOS, que é responsável por essa tensão, e fui retirar ele. Retirando ele é uma surpresa. Carbonizado. Poxa. Ou seja, entrou em curto. Assim, não chegou a danificar os pads em volta, isso é bom, né? Eu vou tentar bacana. retirar esse pedaço carbonizado sem danificar a placa, né, para tentar colocar outro DRMOS no lugar. Para tentar salvar o máximo possível da placa sem ter nenhuma perda. Até mais porque é uma 3090, normalmente o público que isso daqui usa, né? Isso daqui ele é para requisitos bem exigentes, né? Vem de uma empresa, pelo jeito, essa placa. Então, se vem de empresa, provavelmente usa para renderização, né? Pode ver que ela é bem parruda, ela tem uma aparência bem similar a todas as 3090, elas são bem parecidas, né? Que é as 24 módulos de memória, tanto frente quanto atrás. São bastante, A né? única coisa aqui que muda é que a alimentação dela é separada da placa. Ela tem uma adaptação de alimentação. Entendi. Então agora eu vou, com bastante cuidado, tentar tirar esse resquício de DRMOS, fazer o teste para ver se já me libera algum sinal de vídeo, que daí eu já vou ter eliminado totalmente o curto da placa. Ele libera sem Mesmo sem o fase, ele carinha aí? libera. É que eu acabei de legal. fechar uma outra placa, uma 1070 que eu estava fazendo. O que acontece? Funciona mais ou menos da mesma forma, né? Também com DRMOS. E é bem parecido com esse. Só que o que acontece?
inclusive o DRMOS da outra placa ainda tá aqui, que eu não joguei fora. Ele também carbonizou. Só que ele carbonizou num ponto que chegou a danificar a placa. Peraí. Aí, ó, focou. Aqui em cima, tá vendo? O que acontece? Carbonizou, aqui dando de exemplo aqui, carbonizou essa fase e o carbonizado pegou as duas em volta. Nossa. Eu raspei ela totalmente, ou seja, tirei o DRMOS que estava em curto, raspei a placa, que precisou raspar no caso com a Dremel, inclusive desabilitei as duas fases em volta para tirar o curto e a placa voltou a funcionar normalmente. Que legal. Sim, o que a gente faz? A gente vai colocar uma limitação de clock. Que essas placas da série 10, né, que é a Pascal, em diante, o que acontece? Ela tem o clock liberado para tipo um overclock natural. O que a gente fez só, o que eu fiz ali, né, o BIOS mod que a gente chama, foi colocar uma BIOS que o clock é menor do que o base. Ainda vai ter a mesma potência de uma 1070 naquele caso, só que ela vai ser limitada a não fazer nenhum tipo de overclock, ainda mais que é uma bem parruda, DVGA, tudo que é feito para overclock, né? Mas a gente desabilitou essa parte. Entendi. Então, dá pra funcionar sem uma fase, né? Vamos ver, né? Vou tentar O raspar. desempenho fica o mesmo? Fica Então, menor, uma fase ou não só, altera nisso? uma fase só a gente consegue manter o mesmo desempenho, só não vai conseguir fazer overclock, né? Que daí vai exigir demais. O que seria mesmo esse overclock? O overclock é você liberar mais potência do processador. O que acontece? Tem placas que ela vai ter, tipo, vamos pegar aqui um exemplo, dá para mostrar aqui na tela. PCB Asus ROG 3090. Se você olhar, o que ela vai ter de diferente? Ela vai ter mais fases ainda, tá vendo? Verdade, são bastante. É o que acontece. O overclock basicamente é liberar mais energia para o chip. Cada um desse daqui vai liberar, eu não sei exatamente a quantidade, Mais ou menos. mas vai liberar 900 volts, vamos lá, 1 ampere, exemplo, certo? Então, quando a placa é simples que nessa daqui, então a gente vai ter ao todo, se eu não me engano, 20 amperes no chip. Só que, se a gente liberar o overclock, a gente em vez de liberar 1 ampere aqui, a gente vai, por exemplo, liberar 1 ampere e meio. Então, vai ser 1 ampere e meio para cada um. Vai aumentar um pouco. Se eu tirar uma fase que seja, tirar essa fase aqui, então as outras em estoque que chama, ele já vai operar com mais de 1 ampere, vai operar com 1.2. Se a gente aumentar mais ainda, fazer overclock, ele vai operar com 1.7. Daí a chance de queimar a fase e o chip é muito grande. Entendeu? Não. Por isso que riscos assim não dá pra ser. Por isso que a gente acaba limitando Principalmente numa e travando. placa assim, né? Exatamente. Vamos ver, né? Agora eu vou com bastante cuidado raspar, que não dá nem pra mostrar em vídeo, que esse vai ser com bastante cuidado mesmo. Ah, sim, mas eu volto pra saber o resultado final. Mas Valeu. a gente consegue ver. Beleza, Lu? E aí, Vini, voltei pra saber o resultado do seu equipamento. Então, né? Infelizmente a fase ela chegou a carbonizar PCB. Ah, Agora eu vou fazer os testes aqui para ver as frequências, para ver se está tudo certinho, né? O restante. Vamos ver, por exemplo, aqui ó, a gente tem frequência, tá vendo? Na tela fica umas ondas amarelas. Vamos ver se todas as fases estão gerando pulso. Ó, todas estão operando bacana. A gente tem uma fase aqui atrás. Eu coloco esse cooler aqui por causa da temperatura mesmo. Tá operando. Vamos ver, PLL. Aqui é o PLL. PLL já o vejo. Tá normal, tá normal. Tá normal, vamos mudar aqui de lugar. Fazer as coisas com uma mão só é ruim. complicado. Normal, 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 normal. E a fase que eu tirei não tem que ter pulso, né? É normal não ter pulso. O que acontece? A gente está testando aqui no 1x. Essa placa aqui, ela tende a não dar vídeo quando está em 1x. Então vamos tentar testar no 16x, né? Que é o PCI direto da placa-mãe, para ver se ela dá vídeo. Porque agora todos os pulsos estão ok e não temos mais curto, né? A gente está com todos os pulsos, está com todas as tensões. Agora é verificar se ele vai dar vídeo ou não. O chip está esquentando, que aqui está bem quente, inclusive. É. Aí já deu um bip diferente que não está dando vídeo.
Só que eu acabei de perceber que as memórias estão muito quentes aqui atrás. As da frente não, mas as de trás estão muito quentes. Provavelmente deve ter alguma memória que está em curto. Vamos ver certinho no esquema elétrico essa fase aqui, se ela é responsável por memória ou por fase. Caso for memória, talvez alguma memória entrou em curto, né? Aí já a gente volta. E Vini, voltei para saber o resultado e pelo jeito eu tô vendo que não é bom. Não é bom. Vamos lá, né? Fiz a retirada do componente que estava apresentando curto, fiz todas as medições, deu uma coisa que eu vi, né? A gente tem aqui um detalhamento da placa, falando exatamente como funciona cada coisa, onde tem cada segmento. E a bobina que estava em curto, que é exatamente isso aqui, pode ver que é a mesma placa, né? É responsável pela memória. Aqui está mostrando as bobinas que são responsáveis pela memória, né? E uma fase de memória a menos já é preocupante, já é difícil dela funcionar corretamente, né? Sim. Só que, quando uma fase de memória ela entra em curto, a chance de queimar a memória é muito grande, né? O que eu fiz? Eu removi, fiz a limpeza daqui, daí eu fui fazer um teste que a gente faz, que a gente já está com a fonte assimétrica, 1.5 volts, né? Na verdade 1.35 volts a memória, para ver se ela apresentava vídeo. Porém, quando eu injetei tensão, ele já acusou curto na fonte assimétrica. O curto na fonte assimétrica, o que acontece? Se juntar uma ponta na outra é um curto, né? Ele vai aparecer isso daqui, ó. Ele vai aparecer essa luzinha vermelha, que é curto-circuito, e a amperagem vai ficar no máximo aqui, né? Daí o que acontece? Eu fui ver, né? Falei, opa, beleza, tem um curto, talvez seja de algum outro componente depois da bobina que esteja com problema. E uma das coisas ficou 85 graus na hora que injetou, que foi uma das memórias. Uma das memórias em curto, a gente talvez poderia trocar tudo. E essa memória aqui, ela teria que importar, a gente não tem aqui. Deixa eu até fechar, né? A gente não tem essa memória aqui, infelizmente, né? Não sei se vai dar pra ver tá meio cortado aqui, mas dá pra ver. Ele esquenta na hora. Tá meio cortado o 8, mas dá pra entender que é 85, né? Então, daí o que acontece? Uma das memórias entrou em curto. A chance de não ter sido só memória é muito grande. Porque o que controla a memória, se você olhar o diagrama, tudo certinho, a gente vai ter um componente que consegue fazer a distribuição das tensões, que é esse PWM, né? O S5650Q, que ele vai fazer a distribuição certinho e vai chegar nas memórias, que é exatamente essa D8BGX aqui. Sim. Porém, entrou uma memória em curto, a chance de todas as memórias que são gerenciadas por essa bobina tá em curto também é muito grande. O que acontece? Uma tá indo para lá. E cada bobina dessa daqui, como são 3, a gente pega um cálculo bem simples, 24 memórias, dividido por 3. É isso? 8 memórias cada uma controla. Então, pode ser que não só essa, como as 8 entrou em curto. E a chance do curto também ter passado pro chip é muito grande. Poxa, tá bom, entendeu? Valeu. Infelizmente não deu certo, mas assim, né, como eu falei, uma outra placa que a gente estava fazendo antes, que a gente também Opa, entrou em então curto, vamos lá. ela tá aqui em teste já há um certo tempo, né? Rodando agora o teste de benchmark. Tá rodando o Metro Exodus aqui, mas ela já está em teste já há um bom tempo. Já está rodando tudo normalmente. Pegou exatamente a parte do load, né? Deixa eu minimizar e só mostrar aqui as configurações dela. Só para mostrar que é uma 1070 Ti, que ela também estava em curto. A gente habilitou 3 módulos, na verdade 3 fases dela, né? E ela está operando normalmente. Vou abrir o full mark aqui. Ela já está há horas em teste, porque como é uma placa que, queira ou não, a gente está capando ela, né? Tá diminuindo um pouco o funcionamento dela. Igual você falou no começo Exatamente. do vídeo, né? O que acontece? Ela vai ter um clock base e vai continuar o mesmo. Porém, essa daqui é uma versão overclock. Ela é uma versão overclock. Ou seja, esse clock aqui, que é o clock boost,
ele passava dos 2000 MHz, ou chegava quase a 2000. O que a gente fez? A gente reduziu ele para ficar essa média de menos de 1900. A gente fez como? A gente fez um BIOS mod, a gente colocou o mod como se fosse o modelo Founders, né? O modelo padrão da NVIDIA. Sem nenhum tipo de overclock, porque ele trabalha com 8 fases, né? O modelo padrão. E aqui, como ele tinha 11 ao todo e 3 precisou ser desabilitado, então ele está operando com 8 fases. Então a gente já está algumas horas em teste, ela ficou pronto mais ou menos umas 10 da manhã, agora já vai dar 3 da tarde, não desligou em nenhum momento, né? Ela está segurando todos os testes que está passando, já fizemos testes no FUMARK, no Heaven, no 3D Mark, a gente estava testando aqui no Metro Exodus agora, né? Ele vai carregar tudo, mas em geral está funcionando nos seus conformes, né? Uma, infelizmente não deu certo, porque o curto passou para a memória, mas essa daqui o curto conseguiu ficar antes da linha de memória e tudo mais, e está funcionando normalmente. Tá bom, valeu, obrigada. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Curte, compartilha, comente. Não esqueça de ativar o sininho. Traga seu equipamento aqui pra gente fazer um orçamento. O orçamento não tem custo e é passado com um dia útil. O que você está esperando? Vem pra GTEC, vem!